Olá, bom dia, tudo bom? Vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, 3 de agosto, e o título da lição de hoje, Vão e Adorem o Senhor. Quem falou isso foi Faraó, após a queda da 10ª praga, né? Estamos estudando essa semana, começamos ontem, o título da lição, A Travessia do Mar Vermelho, e hoje, Vão e Adorem o Senhor. E essa permissão, como eu já disse, foi dada após a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos ali do Egito, né? A leitura de hoje é do verso 31 ao 36, mas eu quero ler a partir do verso 29 para a gente contextualizar aqui o texto principal de hoje, né? Diz assim: Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Bom, aqui está falando a respeito da praga que caiu, né? Que foi a 10ª praga. Então, a partir do verso 31 diz assim: Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Ou seja, sempre Moisés pedia para sair, porque ia adorar o Senhor no deserto e tal, né? Então, o faraó fala assim: agora vai todos vocês e vai fazer como você tem me pedido sempre. Verso 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Pedido estranho, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de várias pragas que caíram, ali agora está expulsando o povo, e Faraó vai e fala: e abençoai também a mim. Seguindo, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Olha que curioso, né? Algumas passagens aqui que aparentemente, uma leitura assim superficial, daria a entender que, após tudo que aconteceu, agora na 10ª praga ali, Faraó pede para que Deus também o abençoasse. Bom, como nós havíamos visto lá no estudo da semana passada, na instituição da Páscoa, no momento em que eles fossem passar por aquela situação, pela situação ali da 10ª praga, que eles iam passar o sangue nos umbrais e tal, era para eles estarem preparados, com os lombos cingidos, com o cajado na mão, pronto para sair. Por quê? Aqui está agora explicando o motivo. Porque à meia-noite, quando passou a praga, diz que após a passagem do anjo ali, naquela mesma noite, Faraó foi falar com Moisés: olha, pode ir, vai, sai daqui, você e todo o seu povo, sai daqui, porque pode levar seus animais e leva suas ovelhas, e veja só, e ora também por mim. Aí é um pedido estranho, né? Será que Faraó estava de fato arrependido? Será que ele se arrependeu naquele momento, a partir de todos os avisos? Será que ele estava arrependido? A gente percebe nas próximas ações dele, no que vai acontecer mais para frente, que ele não estava arrependido ali de coração. O que ele queria que acontecesse? Ele queria que a destruição parasse ali no seu reino, que Deus cessasse de destruir.
Inclusive, os próprios egípcios disseram assim, ao expulsarem ou apertarem eles para saírem, né? Disseram assim, todos morreremos. Saiam daqui, porque senão todos morreremos. E uma outra coisa interessante é porque, mesmo furiosos com o povo hebreu que estava ali, o que o povo hebreu pedia para eles, eles davam. A Bíblia diz aqui no verso 36, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram eles. O que seria despojar? Quando as nações entravam em guerra, a nação que perdia, tudo que eles tinham era levado pelo exército que havia derrotado. Isso era despojar. Então é como se os hebreus tivessem levado tudo que os egípcios tinham ali. Tudo que eles pediam, eles davam. E será que foi que eles estavam agora bonzinhos para com os hebreus? Não. Eles fizeram isso porque eles queriam que os hebreus saíssem logo. Não, me dá isso aqui, eu estou precisando disso e disso. Não, toma, vai, sai daqui. Né? E o comentário da lição diz aqui a respeito, primeiro, do pedido de Faraó para que ele fosse abençoado. Né? Ele fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido, como suas ações posteriores revelariam. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria seu reino, né? E aqui, falando a respeito do que os egípcios também disseram, né? Os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem, o que é compreensível. Eles diziam, saiam daqui, porque senão todos nós morreríamos. Então a gente percebe ali que depois de tanto orgulho, depois de tanto humilhação que eles passaram por causa do orgulho do povo egípcio, ali, por causa do orgulho de Faraó, né? Sendo Faraó, como já dito aqui, considerado um deus, mesmo depois de tudo isso, coração endurecido, aí eles ainda teve que passar por essa situação para que mandasse agora o povo embora. Não mais permitir, mas que mandasse, que expulsasse o povo dali, né? Mas não arrependidos de coração, e sim querendo se livrar da destruição que estava causando ali o povo do Egito. Pergunta para consideração: quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa de suas consequências e não porque esses atos são errados, né? Quantas vezes a gente diz se arrepender porque o que a gente fez trouxe alguma consequência? Por exemplo, uma fofoca, você fofocou, cochichou com alguém, falou alguma coisa que não devia, essa coisa chegou no ouvido da pessoa a qual você falou, e essa pessoa vem tirar satisfação com você, entendeu? E você fica naquele jeito, nossa, de fato, eu vacilei em ter feito isso. E vários outros assuntos, né? Várias outras coisas. Às vezes você perde a cabeça, perde a paciência e age de uma maneira errada, depois você é humilhado e você fala, nossa, por que não me controlei? Né? Então, assim, quantas vezes a gente se arrepende da boca para fora apenas por causa das consequências? Isso aqui foi o pedido de Faraó. Peça a Deus que me abençoe também, né? Isso é arrependimento verdadeiro? Essa questão de nos arrependermos por causa das consequências é um arrependimento verdadeiro? Como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes, mesmo, pelo menos no curto prazo? E os pecados que não nos trouxeram consequência, a gente continua a cultivar e a acariciar. Como é que a gente pode fazer para pedir perdão a Deus de verdade por esses pecados? Primeiro nós precisamos entender que é pecado, ter objeção a ele, ser contra ele e ter uma tristeza por causa desses pecados que a gente comete, né? Não apenas falar, ajoelha quando acorda e diz, Senhor Deus, obrigado pelo dia, perdoa os meus pecados, assim, né? Será que Deus vai perdoar de verdade? Será que Deus vai fazer assim com a gente, assim como o Faraó pediu? Será que Deus vai responder? Pergunta para consideração, tá bom? Vamos orar?
Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia na tua presença, te agradecemos pela tua palavra, por mais um estudo. E te pedimos que os teus ensinamentos, Senhor Deus, fiquem fixos em nossa mente e coração, para que possamos de fato aprender e procurar colocar em prática, sobretudo em relação à obediência a Ti e que possamos de fato ter aversão pelo pecado e que ao pecarmos os nossos pedidos de perdão a Ti sejam sinceros e verdadeiros. Nos abençoe, continue conosco durante toda a nossa vida, e especialmente também durante a semana e nos estudos da lição da Escola Sabatina, no estudo da Tua Palavra. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus e a gente volta à noite, se Ele nos permitir, com a leitura da Palavra de Deus, e amanhã de manhã com o estudo da lição da Escola Sabatina. Fique com Deus.